nossos telespectadores. Bem-vindos a esta nova emissão da TVCF, órgão de informação e formação do Centro de Estudos de Fátima. Este é o número 56 das emissões televisivas sobre a nossa vida escolar e continuamos a ser nós, os alunos mais novos, a ter o prazer de apresentar aos nossos telespectadores, desta vez nós, o 6º B. Temos hoje um vasto leque de notícias para lhe apresentar, a começar pela Feira do Livro. Como vê, são muitas reportagens, mas não se assuste, são breves. E seriam mais se não tivéssemos decidido deixar para a próxima emissão, de 15 de janeiro, algumas das atividades que decorrem nos últimos dias. Não estranha a ausência da referência ao Natal nesta emissão. Estamos a preparar uma só sobre o Natal a publicar nos próximos dias. Esperamos que estejam bem dispostos e com tempo para nos acompanhar em mais esta etapa da vida escolar do CEF. Até já! A escritora veio expressamente de Lisboa, de Expresso, para este encontro, que decorreu num ambiente de grande interesse e expectativa. Cristina Carvalho, professora bibliotecária e organizadora do evento, apresentou a oradora a partir do seu currículo, começando na Universidade Católica Portuguesa e ligada à atividade de jornalista e escritora, e por recordar a dezena de obras por ela escritas, nas quais os temas da família estão sempre presentes. A autora decidiu mostrar aos mais novos os muitos tipos de família que existem nas suas cidades, ruas, escolas e também casas. As famílias tradicionais, onde se fala alto, há brincadeiras e zangas, e se acende a lareira e se passa muito tempo na cozinha. As pais do mesmo sexo, as multiculturais, as que têm nos avós uns fortes pilares. Depois da apresentação, Carla Maia de Almeida chamou uma entidade tutelar para assistir à ação, libertando-a de entre os diversos materiais que trouxeram, e convidou-a a vigiar e a tomar conta de si própria, mas também da assistência. Antes de responder às numerosas perguntas dos alunos, Carla de Almeida explicou como nascem os seus livros, como se organiza para os escrever. Falou do gosto que tem pela natureza, do seu amor pelos animais e da necessidade do silêncio. Não renunciou a revelar um pouco da história, narrada da sua obra, dando igualmente algumas dicas para compreender o recurso às alcunhas das suas personagens, mas sem prejudicar o suspense que caracteriza uma obra, que é para ser lida integralmente e não só por adolescentes. Então o que acontece é isso, eles estão em processo de separação, de divórcio, e há uma altura em que o pai, o alce negro, pega na bolota e vão viajar. Como o livro é passado a 2 tempos, um quando a bolota tem 8 anos e outro quando ela tem 15, que é quando ela está a recordar a aventura que viveu. As profissões da convidada, escritora e jornalista freelancer, são as particularmente difíceis. Aliás, ela não as recomenda. Mas escrever é algo que enriquece e realiza uma pessoa. E escrever uma obra exige rigor, disciplina, trabalho e método. Como este livro se passa em vários tempos, eu não queria que houvesse confusões. Fiz uma cronologia, quando nasce o pai, a mãe, os diversos filhos e os diversos acontecimentos. Outra coisa que me foi aqui bastante útil, eu quando acabei de escrever o que eu considerava, eu reescrevo muito. Escrevo, reescrevo, apago, reescrevo outra vez. Esta, diz aqui Isabel, que é a editora da Planeta Tangerina, onde foi publicado o Irmão Lobo em português. José Oliveira, que foi o meu primeiro editor na Caminho, que foi a primeira pessoa a ter conhecimento da história, e esta sou eu. E estes são os diversos tópicos.
Foram muitas as perguntas, às quais, com paciência e simplicidade, a escritora respondeu, indo sempre para além da resposta esperada pelos interlocutores. Não sendo possível dar-lhes aqui o relevo que todas elas mereciam, limitando-nos a apresentar uma das primeiras. Boa tarde. Nós gostaríamos de saber se a escritora consegue conciliar a sua carreira com, digamos, a vida real. E também a segunda era se prefere ser jornalista ou escritora. Portanto, eu gosto de fazer várias coisas. Gosto de fazer jornalismo, gosto de fazer tradução, gosto de dar formação a professores, às vezes também venho às bibliotecas, dar formação aos professores, mas aquilo que eu mais gosto disto tudo é tudo, como é que eu ia dizer, complementar. Se eu pudesse escolher mesmo, gostava só de ser escritor, claro. Carla Almeida quis terminar o encontro com os alunos do CEF, evocando significados antropológicos todos os tempos, começando por se inspirar no valor cultural do xamanismo e declamando um autêntico hino de louvor ao animal escolhido para o título da sua obra. O lobo é o desbravador de caminhos, o precursor de novas ideias. É aquele que sempre retorna ao seu clã para ensinar e compartilhar os conhecimentos adquiridos. O lobo tem apenas uma companheira durante toda a sua vida e possui o espírito fiel como o do cão. Quando observamos de perto os lobos, notamos de imediato que eles possuem um grande sentimento de família. Este comportamento faz com que os lobos se assemelhem muito a nós, os humanos. Na grande nação das estrelas, o lobo é representado pela estrela do cão, Sírius, da qual, segundo as antigas tradições, vieram os nossos mestres. Para os egípcios do tempo dos faraós, Sírius é a morada dos deuses. É uma coincidência impressionante o facto de os índios norte-americanos também pensarem o mesmo e terem adotado as pessoas do tótem do lobo como professores. O lobo tem os sentidos muito aguçados e tem na lua a sua aliada de poder. A lua simboliza a energia psíquica e também o inconsciente que guarda os segredos da sabedoria e do conhecimento. Ao uivar para a lua, o lobo manifesta o seu desejo de entrar em contacto com as novas ideias que se ocultam sob a superfície da mente consciente. Por alguns testemunhos recolhidos pela TVCF durante a sessão de autógrafos, podemos dizer que o encontro valeu a pena. O que é que achaste sobre a apresentação do livro que vai ser para a primeira fase do concurso de leitura? Achei interessante, a introdução foi boa, fiquei curiosa para saber a história e espero muito gostar de ler. Só coisas que engordam, está bem, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. No passado dia 15 de dezembro, o nosso já conhecido Nuno Matos Valente veio até à nossa escola para nos falar das suas obras. Trata-se do escritor português infantil-juvenil e coautor de manuais para o primeiro ciclo do ensino básico. A coleção de que nos falou e apresentou está recomendada pelo Plano Nacional de Leitura na categoria de leitura autónoma para o segundo ciclo do ensino básico. Até nos ensinou todos os passos por que passam as suas histórias até chegarem à tipografia. Nuno Matos Valente é um escritor português dedicado à literatura infantil-juvenil. Publicou a coleção da literatura juvenil A Ordem do Poço do Inferno, também publicou O Tesouro do Califa. Agora vou passar a palavra ao nosso escritor convidado. Ora, estes livros recentemente entraram no Plano Nacional de Leitura, fiquei muito contente. Este foi o primeiro livro que eu escrevi, A Ordem do Poço do Inferno. E quem quiser ler esta coleção, o ideal é que comece por este volume, porque é como se fosse o primeiro episódio, e depois, passado um ano e pouco, escrevi este, O Tesouro do Califa. Fui então ao Mosteiro de Alcobaça, peguei com a minha máquina fotográfica, e estava um dia de nevoeiro, em que só se viam sair as torres do mosteiro, não se via o mosteiro inteiro. Havia 3 torres na minha fotografia. Eu achei aquilo muito estranho. Não via bem, por causa da neblina, aproximei-me. Andavam à procura de petróleo por baixo do Mosteiro de Alcobaça. E tinham construído uma torre enorme, altíssima, para procurar.
de trolling em Portugal. Ainda por cima, por baixo do Mosteiro de Alcobaça, que podia ser em tantos sítios, há para aí tanto campo vazio. Por baixo do Mosteiro de Alcobaça, logo aqui. Vocês acham que esta ideia é uma ideia que faz sentido ou que é real? Acham que o Dom Afonso Henriques pode mesmo ter pensado que havia ali petróleo e por isso pôs lá o mosteiro em si? Provavelmente não. Agora, se vocês tiverem muita vontade de escrever uma história, digam lá que não é uma boa história para explorar. Foi o que eu pensei. E eu vou perguntar a todos, então, se alguém sabe o que é aquela palavra que ali diz, que ali está escrito, que é o geocaching. Geocaching é uma caça ao tesouro que as pessoas fazem com pistas que vão encontrando, até a aplicação do telemóvel, coisas assim. O geocaching vem para as várias terras. Falou-nos de uma atividade divertida que se pode fazer com os amigos e a família, geocaching, e que os heróis dos seus livros jogam no Mosteiro de Alcobaça. Conhecem-se novos locais, paisagens bonitas e podemos aprender mais sobre a história da região. Os seus heróis, ao encontrarem as caixas de geocaching, exploram os objetos aí existentes, seguem possíveis pistas e decifram muitas vezes enigmas. No final, deve ser assinado o livro de registros encontrado dentro da caixa. É que os livros que eu mais gostei de ler na minha vida tinha a vacidade quando os li. Prepara-se já para publicar o terceiro e último livro da trilogia dos 4 aventureiros de Alcobaça, que se irá chamar A Floresta de Metal. No final, houve um espaço dedicado para questões colocadas ao autor e troca de autógrafos. Eu não dou autógrafos, eu só troco autógrafos. Então, se eu assinar algum livro, você assina o meu também, pode ser? A primeira etapa do projeto terminou no final do presente trimestre e permitiu tornar os professores e alunos do externato progressivamente autónomos na utilização das ferramentas de aprendizagem adotadas. No dia 27 de novembro, começou a preparação da segunda fase do projeto, que irá decorrer no segundo trimestre letivo. Durante a reunião, as equipas de professores que têm acompanhado os alunos tiveram a oportunidade de definir, sob o mote de projeto educativo do externato Eu Abraço o Mundo, um primeiro tema de trabalho para cada um dos níveis, integrado com os respectivos programas curriculares das disciplinas de base, português, matemática, estudo meio e inglês. Seguindo esta mesma metodologia, em meados de fevereiro, os alunos serão confrontados com o novo desafio de desenvolverem um jogo. No último trimestre será lançado o convite aos diversos grupos de trabalho de prepararem uma participação ativa no Scratch Day nacional. Para além de 5 professores do externato, 4 do CEF e 4 investigadores da Universidade de Coimbra, a reunião foi ainda acompanhada por Elba Gutierrez, da Universidade de Córdoba, Espanha, doutorada na área das tecnologias educativas. Também a TVCEF se propõe continuar a acompanhar e informar sobre o desenvolvimento das mais-valias de que usufruem os alunos do externato São Domingos no CEF e recolheu as primeiras impressões de 3 professoras que visitaram o externato antes desta reunião. Eu estou aqui para uma reunião de trabalho no âmbito de um protocolo estabelecido entre o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, para desenvolvimento de atividades de algoritmia e programação. Neste caso estamos a utilizar a ferramenta Scratch para o 3º e o 4º ano e, devido às competências e características dos alunos do 1º e 2º ano, estamos a utilizar a ferramenta Scratch Junior. Portanto, aqui a ideia não é utilizar uma ferramenta de programação para que as crianças fiquem peritos em programar, mas para desenvolver um conjunto de capacidades que são muito importantes atualmente, como, portanto, associadas ao desenvolvimento do pensamento computacional. É bom sempre visitar escolas que têm boas práticas, no fundo, não é? É evidente que vim integrada num grupo, no âmbito de um trabalho ligado a uma linguagem de programação, que é o Scratch. É outra forma de aprender e de ensinar e esta escola ofereceu-se por vários motivos, não é? Porque tem professores de cá que
também estão em Coimbra. Em Coimbra já temos alguns projetos em comum nesta área da tecnologia educativa também. Está a gostar da nossa escola? Sim, eu vejo que é uma boa escola, é muito luminosa, é muito ativa e inovadora. Muito boa tarde, Frederico, bem-vindo ao CEF. Pode-nos explicar em poucas palavras o que veio cá fazer nesta tarde chuvosa? Ora, o que eu vim cá fazer foi dar-vos uma primeira formação, e neste caso no modelo de oficina, do que é o Arduino e como podemos usá-los em robôs. E então, o que é um Arduino? O que é um Arduino? O Arduino é uma plataforma de desenvolvimento, neste caso que é um microcontrolador, em que nós podemos usá-lo para fazer programação. E neste caso vamos usá-lo num robô em que podemos pô-lo a mexer. Portanto, nesta oficina vamos primeiro fazer a parte da hardware, se assim podemos dizer, montagem do robô, e depois a parte de programação, de software. Sim. Quero isto dizer que no final destas 3 horas estaremos aptos para mostrar o nosso robô a funcionar. Exatamente, o intuito é esse, ou seja, no fim de sabermos programá-lo, vamos pô-lo a mexer. E esse é o intuito. Esta formação vem no sentido de dar maior ênfase à área da robótica, nomeadamente com a entrada da nova disciplina este ano no currículo do 8º ano, e também dá suporte a algumas aulas do curso profissional de eletrotecnia. Portanto, neste caso, poderemos depois implementar esses conhecimentos nas nossas aulas. Exatamente, aliás, o intuito é justamente usar estas oficinas para inserir as crianças, ou seja, que vão agora começar com a robótica, nas chamadas STEM. E então é inserir as crianças ao mundo da programação e, neste caso, a robótica no nosso caso, e começar a que elas se introduzam gradualmente no que é o mundo tecnológico que nos rodeia, ou seja, começarem a desenvolver coisas com componente tecnológica. Principais vantagens em utilizar Arduino em vez de robôs da Lego, por exemplo? A primeira, isto depende do objetivo. Se nós tivermos apenas o objetivo de fazer montagem e ver conceitos de robótica, o Lego é uma plataforma ideal, embora eu considere um pouco cara, mas é ideal e robusta para o que serve, fazer programação. Agora, se quisermos aplicar conceitos mais avançados, como por exemplo, criar os próprios sensores, mexer em eletrónica propriamente dita, o Lego não permite fazer isso, pelo menos não tão facilmente. Ou seja, no Lego nós temos os blocos em que montamos e não sabemos o que está lá dentro. Este tipo de montagem e programação é ajustada para que idade? Nós conseguimos adaptar isto para qualquer idade. Conseguimos até, este robô não, mas temos robôs que permitem desde o pré-escolar até ao secundário, por exemplo, e até adultos também. Qual é a receptividade habitual dos alunos relativamente a esta área? Muito boa, ou pelo menos até agora o feedback que temos tido é bastante bom, e o principal é que eles sentem-se motivados a continuar a tentar aprofundar os conhecimentos. Portanto, esta é a nossa primeira formação. Acabou de fazer a introdução explicando que era um robô cego. Pode-nos explicar o que é que isso quer dizer? Ou seja, neste momento este robô, a única coisa que ele faz é que ele consegue se mover segundo os comandos que nós lhe dermos. Por exemplo, move-te em frente durante 2 segundos ou 3, vira à esquerda durante 1 segundo e assim sucessivamente. Se nós quisermos que ele seja mais autónomo, temos que o munir de sensores, ou seja, de algo que ele consiga perceber o que é que existe à volta dele. Então, numa outra oficina que nós também desenvolvemos, temos a parte de sensores que podemos aplicar no robô, um dos quais são os tais olhos, para ele conseguir, por exemplo, seguir uma linha no chão.
o que é o projeto Job Clubs? É um projeto europeu que se insere no âmbito das políticas de emprego para a juventude e que visa criar nos jovens competências que lhe permitam concorrer a um emprego de uma forma mais à vontade. Na verdade, são grupos que se organizam e que depois comunicam entre eles através da web, fazendo a prospecção do mercado e criando depois entre eles estratégias que lhe permitam depois, como disse, concorrer com maior à vontade a um emprego, apresentando-se de uma forma condigna e convencendo, digamos, a entidade empregadora de que eles são a pessoa indicada para desenvolver a função. Porquê em Itália? Na verdade, porque este projeto já existe em Itália, portanto, digamos, o início foi implementado pela primeira vez em Itália, através de uma instituição, de uma organização chamada ARS, que é sediada na cidade de Campobasso, no sul de Itália, e foi aí que nós nos dirigimos. Pudemos entrar em contacto, digamos, com a plataforma que é utilizada e que é aplicada depois aos candidatos, dentro dos Job Clubs. Participaram neste evento 5 países, Portugal, Itália naturalmente, Bulgária, Grécia e Holanda, onde discutimos e conversámos de uma forma até informal depois das sessões de trabalho. Pudemos ter contactos para perceber o que é que se faz nos vários países. Porquê o CEF? O que aconteceu foi que a escola portuguesa, que a EPO, que faz parte da Insignare, candidatou-se a este projeto, que foi aprovado naturalmente, e depois teve a amabilidade de convidar escolas da região, do CEF, a Escola Profissional da Sertã, a Escola Profissional de Tomar e a Escola Gustavo Eiffel do Entroncamento. E, portanto, foi este grupo de portugueses de 5 entidades da nossa região que, conjuntamente com todos os outros países, puderam naturalmente perceber e apreciar daquilo que são da aplicação da plataforma que será depois utilizada aqui na nossa escola. Portanto, a partir deste momento nós sentimos comprometidos com esta necessidade desta aplicação. Temos uma reunião agendada, as 5 escolas que participaram, de modo a definir a estratégia de atuação, de modo a que nós possamos implementar, como disse, este projeto de uma forma articulada e sempre em articulação quer regional, quer com todos os outros países que estiveram presentes e, portanto, fazer com que os nossos alunos possam usufruir desta benesse, de modo a que, quando saírem desta escola, e alunos que já tenham saído, que se queiram juntar também nos Job Clubs, poderem, digamos, beneficiar-se então dessas competências que lhe permitam entrar mais cedo no mercado de trabalho. Estamos aqui hoje com a Jacinta Almeida, uma ex-aluna do CEF. Está aqui na qualidade de voluntária do Centro de Apoio a Deficientes Profundos do Centro João Paulo II. E estamos a viver esta quadra em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e o Dia Mundial do Voluntariado. E eu pergunto, Jacinta, como é que surge na tua vida esta ideia de fazer voluntariado no Centro João Paulo II? A minha irmã trabalhava lá nessa altura e eu não tinha nada para fazer, era verão, e ela perguntou-me se eu não queria ir para lá, passar uns tempos, estar com os meninos, e eu disse que sim, que aceitava ir, que ia ser interessante, e pronto, começou assim. E o que é que tu fazes enquanto voluntária num centro de apoio a deficientes profundos? O nosso primeiro trabalho é estar com os meninos, animá-los, passear com eles, fazer trabalhos, desenhos, o que nos vier à cabeça. Para além disso, depois temos de ajudar as funcionárias no módulo. Temos as camas para fazer, a louça para lavar, ajudar a dar os almoços, os jantares, coisas assim. E porquê que para ti é importante ser voluntária num centro como este? Porque para além de fazer muito bem aos meninos, e isso é visível sempre que há voluntários na casa, faz-nos muito bem a nós. Nós crescemos enquanto pessoas, os nossos horizontes alargam-se, sem dúvida nenhuma, e enriquece-nos em termos de emoções. Nós aprendemos a amar de outra maneira, a gostar de outra maneira, e
nós crescemos bastante. Porquê que são tão especiais estes meninos, que nós chamamos de meninos e que às vezes até são muito mais velhos que nós? O que é que eles têm de especial? Cada um deles tem a sua história. Para além da sua deficiência, seja ela física ou mental, cada um deles tem a sua história e uma coisa que nos ensina e que nos transmite. E é sempre baseado no amor e na gratidão que eles sentem por nós lá estarmos. E isso é visível nos atos deles. E eles transmitem-nos isso. Mas como é que pode ser enriquecedor estar a trabalhar com alguém que até tem muita dificuldade em comunicar connosco? Eles acabam sempre por comunicar, mesmo que não seja com palavras, eles comunicam. E não há nada mais gratificante do que estar a tentar alegrar alguém e essa pessoa responder-nos com um sorriso. E isso é o melhor pagamento que possamos ter. Com os princípios orientadores que nós temos no CEF, achas que, enquanto foste aluna desta escola, te foi incutido este gosto e este prazer pelo voluntariado? Acho que sim, não diretamente, mas sim, porque o CEF sempre apelou aos nossos sentimentos de solidariedade, de voluntariado, amizade, portanto, sim. Que conselhos é que podes dar aos nossos ouvintes sobre esta experiência de voluntariado? Não terem medo, para arriscarem, porque é muito bom fazer voluntariado no Centro João Paulo II, e é preciso experimentar a primeira vez, porque depois queremos sempre voltar e voltar e voltar. A primeira pergunta foi sobre a situação atual do país, especialmente da Igreja em Timor-Leste. Está, como sempre, não é, no caminho do desenvolvimento. Como sabe, quanto à Igreja, formaram já uma conferência episcopal, cujo presidente é o Dom Basílio. Depois, agora, estão numa fase de espera do novo bispo de Dili. Como sabe, morreu Dom Alberto Ricardo e está ainda no processo da escolha do seu sucessor. E naturalmente agora, como sabe, estamos a celebrar os 500 anos. A Igreja já fez a celebração no dia 15 de agosto em Dili e foi lá o secretário do Estado, Cardeal Parolin, e agora no dia 28 será em Lifau, portanto será mais celebrações a nível do Estado. Sendo o CEF uma escola de valores, nomeadamente os do voluntariado e da solidariedade, perguntamos a Dom Ximenes Belo como fazer para, por exemplo, realizar uma experiência de voluntariado e se há necessidade dessa forma de colaboração em Timor-Leste. Há sempre necessidade, agora é só questão da escola entrar em contacto com a Conferência Episcopal Timorense para saber que necessidades há. Há sempre necessidade nas escolas, ensino da língua portuguesa, explicações aos alunos, na assistência social, no desporto. Portanto, os senhores escreverem ao Dom Basílio do Nascimento, que é o presidente episcopal, e apresentarem os nossos voluntários para lá irem. Dom Ximenes Belo representa o seu país como uma das suas principais figuras históricas. É uma referência incontornável de líder identificado como o povo mártir de Timor-Leste no processo de luta pela independência. Mereceu por isso receber em 1996 o Prémio Nobel da Paz. Quisemos saber por fim o que faz atualmente em Portugal. Sigo sobretudo lá no Porto os estudantes universitários. Na semana passada estive em Londres, a 200 km de Londres, em Peterborough, para assistir, confessar, rezar a missa para uma comunidade de 500 timorenses em Londres, todos os trabalhadores. E depois, pronto, no Porto, vou escrevendo, como sabes, já publiquei 4 livros sobre Timor e agora em janeiro deve sair o 2º volume da história da Igreja em Timor-Leste.
Nesta celebração, nós queremos manter um costume muito belo, que é recordar os nossos amigos que já fizeram o caminho para a eternidade. O próprio Jesus anunciou a sua partida deste mundo, mas garantiu que continuava conosco e nos preparava um lugar junto do Pai. Por isso, nós, os crentes, acreditamos na eternidade, onde nos reuniremos com aqueles que desejamos recordar nesta celebração. Queremos ter presentes os falecidos nesta nossa escola, Centro de Estudos de Fátima. Que Deus, todo misericordioso, os tenha na sua glória. É consolador, amigos, reconhecer que a passagem do tempo não apaga as recordações daqueles que já partiram. Precisamente porque acreditamos na comunhão dos santos. Os que ainda peregrinamos e estamos a caminho e os que já chegaram à casa do Pai. Esta constatação faz brotar dentro do nosso coração um canto de esperança, porque Deus serve-se do homem para realizar a sua tarefa neste mundo. Nós não somos mais do que instrumentos nas suas mãos. Mantenhamos sempre viva esta lembrança. Continuemos a viver a fé de que nada morre. Fica sempre algo que marca e serve de estímulo aos outros. E é isto que fica, que nós queremos aqui recordar e que queremos também, refletindo, pensar. Eu devo deixar algo que sirva aos outros como indicativo para o caminho a seguir para chegar à eternidade. No passado dia 1 deste mês, logo pela manhã, os alunos do 10º, 11º e 12º ano do curso profissional técnico de comércio, acompanhado pelos professores Carla Simões, Maria da Luz, Teresa Ferreira e Carlos Martins, iniciaram uma visita de estudo ao Hipermercado Continente e Shopping de Leiria. O Hipermercado Continente foi o primeiro local a ser visitado. Passando pelas várias secções, tiveram a oportunidade de observar e ouvir várias explicações sobre o funcionamento geral do mesmo, nomeadamente compreender a dinâmica do espaço de venda, adquirir práticas e técnicas de merchandising, assim como conhecer as principais técnicas de animação e dinamização deste espaço. De seguida, ao almoço e sob a orientação do professor Carlos Martins, que leciona o módulo de vitrinismo, os alunos foram divididos em grupos, temas, com o objetivo de perceber o papel da montra como ferramenta de comunicação. Cada grupo escolheu livremente a sua montra e descreveu-a referindo os aspectos que, na sua opinião, podiam contribuir ou não para a estética e equilíbrio da montra observada. E como novidades só no continente, pelo caminho tiveram uma agradável surpresa. Olha quem é ela, Maria João! Olha aqui uma professora do CEF. Já fiquei a saber. Não, foi assim de manhã, fizemos uma visita ao hipermercado, ao continente, mesmo aos bastidores, àquela parte dos armazéns. Depois já almoçámos e agora estamos aqui na parte do vitrinismo, que é o Carlos que está a dar aqui umas orientações e eles estão a descrever o que é que estão a ver em termos de montras. É mais ou menos, se é para dar publicidade a uma marca, à marca. Por acaso está, eu acho que tem, mas tem muito, está muito cheio. Isto faz lembrar o inverno, não é? Está a contar, não é? O inverno, o Natal. Há algumas que contam menos história. Oh Carlos, isto está a ser um sucesso, pá. Está a ser um sucesso. Bem, olha, estou a falar mais do que eu estava à espera.
No passado dia 25 de novembro, os alunos da turma do curso profissional técnico de eletrónica, automação e computadores do 11º ano participaram numa visita de estudo à fábrica Faça Bortolo. Esta aula especial, fora da sede da escola, foi organizada no âmbito de duas disciplinas, automação e computadores e eletricidade e eletrónica. A visita teve como principais objetivos, que foram plenamente alcançados, a tomada de consciência da realidade do mundo laboral, o estabelecimento de contactos com as tecnologias de automação industrial e o estímulo do espírito científico. A empresa Bortolo é uma multinacional que produz e distribui argamassas para a construção civil e estabeleceu-se em Portugal há mais de 10 anos, na freguesia de São Mamede, concelho da Batalha, a cerca de 4 km de Fátima. O grupo comercializa também betonilhas, autonivelantes, tintas e fornece outros serviços à construção civil. Os alunos foram recebidos pelo engenheiro Hugo Pereira, o qual, para a apresentação desta empresa, mostrou um vídeo promocional. Após a apresentação, foram conduzidos à área de produção, onde visitaram a sala de controle, que permite efetuar a supervisão de controladores lógicos programáveis, conhecidos pela sigla PLC. Na área de produção, observaram ainda o processo de ensacamento do produto e a criação de tintas. Para finalizar, visitaram a oficina, onde é efetuada a reparação das máquinas e catalogação das mesmas. Os alunos gostaram desta visita, enriqueceram a sua bagagem cultural e, além disso, ficaram com uma pequena lembrança da empresa. Os alunos do 11º ano do curso profissional de técnico de multimédia foram recebidos no dia 25 de novembro pelo gestor do Cinema City de Leiria. Na visita aos bastidores, puderam entender o processo de captura, produção, distribuição, gestão e projeção de um filme. Após uma explicação técnica dos equipamentos de som, projeção e servidor, um dos meus colegas assumiu o papel de projecionista. Rapidamente foram entendidas as diferenças e vantagens entre a fita de 35mm e a era digital. Por outro lado, foi explicado como é controlado através de macros a diferença de um som entre um filme e um bloco publicitário. Foi uma perspectiva diferente de um espaço atrativo. A professora Alexandra Carneiro está à frente do clube de fotografia que tem por nome Clickart. E eles clicam? Eles fotografam mais que o que clicam. Ainda bem, porque é melhor fotografar do que editar fotografias. O clube funciona com alunos do 12º e com alunos do 9º. E de facto é assim, os do 9º são muito ativos, querem muito participar, querem muito cada vez novas ideias, novos projetos para andarem a fazer fotografias. E sim, de facto, há fotografias muito interessantes. Para a Sofia, o que será então uma boa fotografia? Uma boa fotografia é aquela que transmite emoções. Quais as características de uma boa fotografia? Eu entrei para o clube este ano e até agora estou a aproveitar bastante desta oportunidade. No clube fizemos fotografias sobre as mãos e foi a preto e branco. Para mim uma boa fotografia tanto pode ter cor como não, desde que transmita emoções, que transmita a mensagem que pretendemos transmitir, o afeto intergeracional, por exemplo. Que técnicas específicas é que já pudeste aprender no clube?
Então, desde que estou no clube, já aprendemos técnicas como a composição fotográfica, que são regras para que a fotografia fique mais apelativa ao olhar e mais bonita. Aprendemos sobre o equilíbrio de brancos, que tem a ver com a luz que a fotografia, a exposição da fotografia, e também sobre a ética fotográfica, quando fotografamos em espaços públicos, com pessoas ou assim, para sabermos, de acordo com as leis do país, eu posso não querer aparecer. Exatamente, então é isso que nós aprendemos nessa aula do clube, especificamente. Este ano o que está aqui exposto é então o resultado de 3 projetos, 3 desafios que foram lançados aos alunos, que era fotografarem mãos em preto e branco, fotografarem o outono, as suas cores, os frutos do outono, e fotografarem, isto foi mais direcionado para o 9º ano, retrato, fotografia de retrato, e é o resultado que está aqui. Para esta fotografia eu usei as mãos do meu avô e do meu primo mais novo, Hugo. Tentei transmitir o afeto intergeracional, pois estão aqui 2 gerações, a fazer uma forma assim como um coração, para transmitir mesmo a ideia de afeto. Porquê preto e branco? Foi a preto e branco porque foi essa a nossa diretriz, mas também porque é uma maneira de apelar não tanto para a imagem e para as cores, mas antes para aquilo que está subentendido, que é o sentido da fotografia, da emoção, do carinho. Agora há cores. Sofia, porque esta árvore com estas cores tão bonitas que se salienta no meio da paisagem verde? Eu escolhi esta árvore porque ela é uma árvore que transmite bem a estação do outono, porque é a mudança de cor das folhas, que depois vão cair. O que é que esta fotografia transmite, Márcia? Esta fotografia surgiu a pedido da professora também, com o tema do outono, e aqui transmite um bocadinho também já a fusão também com o inverno por causa da água. Percebe-se o contraste entre ainda os verdes de algumas árvores e o mais amarelado do chão. Receber a bandeira verde, o galardão das ecoescolas, não é um dado adquirido, mas antes uma conquista à qual nos candidatamos todos os anos. De facto, fazer da educação para o desenvolvimento sustentável um pilar do nosso projeto educativo implica um compromisso a longo prazo, renovando ano após ano, uma vez que são constantes as necessidades de assegurarmos, já para as gerações atuais, a possibilidade de sobrevivência na nossa aldeia global. O CEF orgulha-se de hastear de forma constante este galardão desde o ano letivo de 2007-2008, mas esta realidade reveste-nos também para a responsabilidade de continuarmos os esforços neste sentido. E é nos gestos simples do dia-a-dia que o conseguimos, como nos mostram os alunos do Clube de Ciência Divertida que participaram neste momento do hastear da bandeira verde. Explica-nos o que é que estivemos a fazer hoje aqui. Estivemos a colocar a bandeira, que ganhámos por sermos uma escola ecológica. Pedro, o que é que significa para ti estares numa ecoescola? Para mim estar numa ecoescola significa que estou numa escola que importa-se muito com o meio ambiente e faz atividades sobre o meio ambiente. Ana Luísa, o que é que tu fazes todos os dias para contribuires para este galardão das ecoescolas? Costumo reciclar e tento ajudar o meio ambiente. Como é que tentas ajudar o meio ambiente? Não poluindo. Filipa, em casa, o que é que tu fazes para contribuir para esta ecoescola? Reutilizo os materiais, pouco luz, água. Sara, o que é que tu podes fazer aqui na escola para poupar luz?
depois de sairmos das salas, deixar as luzes apagadas. Quando estiver assim o dia mais claro, abrir os stores e não ligar as luzes. E para poupar água, o que é que tu podes fazer? Não deixar a torneira quando lavamos as mãos aberta. Na educação física tentar tomar banho o mais rápido possível e não deixar o chuveiro sempre a escorrer. Êtes-vous contente de votre voiture? C'est une belle voiture, hein? Vous l'avez achetée? Non, merci. Terminamos este programa da TV CEF recordando que podem acompanhar a vida do CEF através do nosso site, do Facebook, aqui no YouTube e lendo o nosso jornal escolar IFORCEF, o próximo número 76. Está quase pronto e os alunos irão recebê-lo no primeiro dia de aulas do segundo período, 4 de janeiro de 2016. A próxima emissão será dedicada ao Natal e esperamos que esteja pronta já nos próximos dias. Esperamos novamente por si no dia 15 de janeiro do novo ano. Muito obrigado e para todos os nossos melhores votos de Bom Natal e Feliz Ano Novo! Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adugino d'amor, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adugino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adugino d'amor, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adugino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, gran bustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni,
Con nevi e solioni al concerto di tromboni, di bombardie e di cannoni che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante, non più avrai farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girato, delle belle tornando a riposo, Narcissetto ad un giro.